Quando falamos em testosterona, a maioria das pessoas pensam o quê? Homem, academia, músculo, nada disso, tá? Se eu te disser que a testosterona é o hormônio mais abundante no corpo da mulher, você acredita? Mais do que o estrogênio, mais do que a progesterona, para você ver a gama da importância que tem esse hormônio. E quando ela está baixa, a mulher perde muito mais do que libido. O corpo feminino, a concentração, podemos dizer aí, ideal, claro que é bem individual isso, mas fica em torno de 50 nanogramas por decilitro, tá? É muito menor do que nos homens. Então, que nos homens, na verdade, fica ali idealmente entre 1000, por volta de 1000 nanogramas por decilitro, tá? Mas o corpo da mulher é extremamente sensível à testosterona, tá? A testosterona feminina, ela atua diretamente, ela está diretamente associada à motivação, à confiança, à disposição física, ao libido, à força muscular, perda de peso. Até alguns estudos aí fizeram com umas estudantes de MBA, e quando elas estavam com uma testosterona mais alta, elas tinham mais confiança e também mais expertise nas decisões financeiras mais delicadas que precisavam de mais atenção. Então ela é o hormônio da vitalidade, da inteligência. Agora, se a gente for analisar os sinais da testosterona baixa em homens, é o quê? Acúmulo de gordura no peito, né? Então ginecomastia, irritabilidade, queda de cabelo, disfunção erétil e, por fim, aí a perda de libido. E se a gente for analisar agora, nas mulheres, o que, que é? Ganho de peso, fadiga, podemos dizer também queda de cabelo, dificuldade de ganho de massa muscular, perda de motivação e, no final, a queda do libido, tá? Agora, por outro lado, existe nesse cenário todo o que? A síndrome dos ovários policísticos, que é a SOP. É a condição hormonal mais comum, caracterizada por elevação da testosterona, mais comum em mulheres, né? Então, assim, o que leva também a um outro ponto, que cerca de 70% das mulheres com SOP, elas têm resistência à insulina. Olha que importante isso. Então, assim, quais são os sinais da SOP, né? A gente pode falar que é acne, né? Crescimento de cabelo em lugares incomuns, irregularidade menstrual, infertilidade. Agora, uma coisa que a gente pode ficar muito feliz com isso é que em 7 dias ou o restante da vida com uma dieta com baixo carboidrato, ela já é possível reduzir significativamente os níveis de testosterona na mulher com SOP. Então, a alimentação, nesse caso, ele é o principal fator de cura ou de controle dos sintomas, tá? Um outro ponto, né, na questão da testosterona é o quê? Quando o cortisol sobe, a testosterona cai. Então, o corpo ele prioriza a produção de cortisol, que é um hormônio da sobrevivência, do que a testosterona no organismo, que ele leva como se fosse um luxo, né, comparado a essa resposta ao estresse que é do cortisol. Olha que importante isso. Então, isso explica o quê? Que pessoas em situações de isolamento, ou de muita pressão, ou de privação de sono, até mesmo assim atletas jovens, saudáveis e tudo mais, eles podem ter uma queda significativa da testosterona. Então, assim, o caminho mais curto para a gente subir a testosterona, naturalmente, a primeira coisa é o quê? Olhar para o cortisol, baixar esse cortisol. E, para equilibrar o papo aqui, então, se a gente for analisar homem e estrogênio, por exemplo, o homem também precisa de estrogênio, tá? E ele contribui para quê? Para a saúde óssea, para a saúde cardiovascular do coração e dos vasos sanguíneos, né? Regulação de humor. O problema é o excesso. Então, o estrogênio muito alto nos homens, ele está associado a um risco do quê? De disfunção metabólica, ganho de peso. E olha outra coisa, câncer de próstata. Então, por isso que manter o seu intestino, a microbiota intestinal saudável é fundamental. Mas isso da questão microbiota eu vou falar em outro vídeo, tá? Então a testosterona ela não é um assunto só de homem. Se você, mulher, se sente hoje sem energia, sem motivação, sem libido ou com os demais sintomas que eu falei, esse hormônio ele precisa de muita atenção. Tá? E o ponto de partida é sempre o mesmo. Qual que é? Procura um profissional capacitado para estar medindo isso, não ficar olhando ali valorzinho de referência e
medir, dosar, para a gente estar organizando isso. Então não é só sobre perder peso, é como. Temos que sempre ir atrás do como resolver as coisas, tá bom? Conte comigo com tudo que precisar.